E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje dividido aqui em 4 temas e eu quero começar falando sobre um novo escândalo que Jair Messias Bolsonaro está envolvido. O caso das joias preciosas que já caiu por terra com menos de 24 horas. A própria imprensa já veio esclarecer os fatos. Mas ainda assim, eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Quero trazer também um fato que foi bastante compartilhado ao longo do dia de ontem. Uma jornalista que foi fotografada num lugar muito engraçado, onde ela estava, o que ela estava fazendo. E eu também quero mostrar para vocês, ainda neste tema, um texto interessante que eu vi nas redes sobre a verdadeira censura, onde um rapaz, um senhor, faz uma retrospectiva mostrando o que aconteceu com o Estadão no passado e o que acontece hoje, pra gente comparar onde é que a censura realmente existiu. Depois eu quero falar da democracia, ela sempre está em risco e desta vez, para salvar o Brasil, precisamos, acionar o Salles junto à PGR. Sabe o que ele fez? Uma pergunta. Eu nunca vi isso. Os partidos de esquerda deram um novo passo na sua trajetória autoritária e foram para cima do Salles porque ele fez uma pergunta sobre 1964 até 85, esse período, para o general Gonçalves Dias. A turma da esquerda não quer nem que se faça a pergunta o que é que está acontecendo nesse país. E para responder isso, tem mais algumas notícias. E um amigo me mandou um recorte ontem de um livro que eu acho que é interessante. Vi também umas coisas nas redes sociais sobre a política moderna, algumas coisas que estão acontecendo que eu acho que são relevantes, quero falar com vocês. Depois eu quero entrar no âmbito questões ambientais, Dilma, CPI das ONGs, alguns textos, na verdade um texto específico da esquerda, não comentei ontem, onde a turma do PCO meio que elogia os bolsonaristas, do jeito deles, mas acaba por elogiar. E o Estadão hoje soltou um editorial contra o Lula e a Marina Silva e tudo que eles estão fazendo para impedir o desenvolvimento do Brasil no que diz respeito a explorar o petróleo na foz do Amazonas. Eu quero passar por isso, quero falar também do convite que o Lula fez aos nossos novos colonizadores, principalmente a Noruega. Quero mostrar para vocês qual é o interesse deles aqui no Brasil, segundo a própria CNN. Enfim, a introdução ficou muito longa. Vamos começar porque tem muita coisa. Ontem, no início do dia, começou a gritaria, meu Deus, mais um escândalo. Lá vai Bolsonaro, recebeu joias preciosas. Como foi isso? Descobrimos no e-mail da CPI e a Jandira Fegali já acionou a PGR. Pessoal, tem umas coisas no Brasil que são ridículas. Foi este caso. A Folha de São Paulo coloca até aquela nota. Bolsonaro pegou a própria nota da Folha, para vocês verem. E-mails apontam que Bolsonaro recebeu pedras preciosas. Será que esse termo é correto? Eu acho que não. E CPI aciona a PGR. Já no subtítulo, mensagens mostram que presente dado em Minas em 2022, advogado afirma que gastou R$400. As joias preciosas de Bolsonaro gastaram R$400. Não é 400 mil, não são 400 milhões, R$400. Vocês estão entendendo o que está sendo discutido aqui? Isso tudo está sendo feito para quê? Metanarrativa. Olha, Bolsonaro é tão corrupto quanto o rei dos corruptos, que não para em pé. Aí Bolsonaro comenta o seguinte: há poucos dias fui caluniado por uma deputada do PCdoB na CPMI, como tendo recebido diamantes para financiar atos antidemocráticos. Só no Brasil, uma comunista muito bem nutrida, que nunca passou fome na vida, fala em defender a democracia. Depois de muitos ataques pela grande mídia contra a minha pessoa, a verdade apareceu. A própria Folha de São Paulo identificou o advogado, morador de Teófilo Otoni, Minas Gerais, como doador das pedras que não eram diamantes. O advogado Josino Correia Júnior pagou pelas pedras semi-preciosas o valor de R$400 e presenteou o presidente. Esperar honra, respeito, democracia e verdade de uma comunista é uma utopia. Mentir, caluniar e acusar os outros do que eles são é o método. Aí vamos dar uma olhada nessa nota da Folha, porque às vezes Bolsonaro pode estar distorcendo, Ele só pegou a manchete para dar uma de espertão. Jair, você não tá mentindo não, Que eu confio em você. Eu acho que ele tá falando a verdade. A CPI do dia 8
quer que a PGR investigue a origem, o paradeiro de possíveis pedras preciosas que foram entregues ao ex-presidente Jair Bolsonaro no fim de outubro do ano passado. Uma troca de e-mails entre funcionários da ajudância de ordens da presidência aponta que o ex-mandatário teria recebido durante sua passagem pela cidade um envelope e uma caixa com pedras preciosas para então primeira-dama Michele Bolsonaro. O advogado Josino Correa Júnior, morador de Teófilo Otoni, afirmou à Folha que foi ele quem deu o presente a Bolsonaro durante a passagem do então candidato à reeleição pela cidade sudeste de Minas. Correa disse que quis presentear o ex-presidente com um souvenir da cidade. São pedras semi-preciosas. Comprei na véspera da vinda dele à cidade. Custaram R$400. Correa enviou à Folha de São Paulo a foto do momento da entrega dos presentes. Tá aqui, R$400. Eita, poxa! Esse Bolsonaro, hein? Ô, Bolsonaro, tem que aprender pra... Tá ruim, viu? Eu acho que a raiva da esquerda é essa. Se Bolsonaro tivesse roubado mesmo milhões, aí a esquerda tava quieta. Mas como Bolsonaro recebeu um presente, não foi roubo, um presente de R$400, e da população comum, a esquerda ficou com inveja. Não, vamos ter que perseguir esse cara, que a gente não aceita nenhum político ser bem quisto neste país. Aí a Folha ainda foi apurar, porque ao longo da nota explica, né, quais são as pedras. Tinha lá, sei lá, topázio azul, tinha isso, tinha aquilo outro. Aí a Folha foi checar, para ver se realmente pode ser algo em torno de R$400 ou o cara tá de conversa mole. Aí você vê, ó. Lojistas de Teófilo Otoni dizem que o quilate do topázio azul vai de $7 a $15, ou seja, de R$35 a R$73. O quilate do citrino é ainda mais barato, fica entre R$20 e R$30. E a praciolita varia de 10 a 30. Nossa! Não, os diamantes de Bolsonaro, tá aí, ó, diamante de R$10. Oh, meu Deus do céu, comprar vidro era capaz de ser mais caro. Este é o Brasil. Esta é a imprensa militante, que quer destruir Bolsonaro a todo custo. É uma não notícia. A manchete já devia ser o desfecho do caso. Falar aqui, ó, fomos atrás, vimos as tais joias, é isso daqui, vocês estão de pirraça, vocês estão em esculhambação, vocês estão tentando destruir o cara porque vocês não aceitam a existência de opositores. Porque isso é o que a esquerda é. Mas a imprensa não pode fazer isso. Todo santo dia é isso, bicho. Todo santo dia é uma nota tentando destruir o cara. Isso porque ele tá fraco. Porque ele não tem voto, o bolsonarismo acabou. Aí, isso daqui, a parte de baixo é um vídeo. Tem dois quadradinhos. A parte de cima é uma foto, um retrato. E realmente esta palavra encaixa perfeitamente bem nesta situação. Este é o retrato da imprensa brasileira. Nos últimos dias, o tema segurança pública ganhou os holofotes do Brasil. Grande parte da população aplaudindo a polícia. Muita gente falando que deveriam triplicar a meta, multiplicar a meta por 10 vezes. Algumas pessoas, não, é isso aí mesmo, tem que fazer o serviço, tem que ser duro, né? Tem que reagir de forma mais intensa do que a turma do mal atua. E aí, nesse meio tempo, né, uma baita coincidência, eis que ali em parte de baixo é um vídeo, tem outra imagem, aqui em tamanho maior, é ali à esquerda. Eis que uma jornalista que aparece ali ao lado do carrinho, né, micro-ônibus, van do Profissão Repórter, ao lado do Caco Barcelos, da Rede Globo, estava na comunidade. Vou falar assim, né? Na comunidade. Ela fazer o quê? Foi fazer uma denúncia de crimes? Eu acho que não. Foi lá pra tentar dar uma ajudinha, né? Contra a polícia. A Rede Globo só gosta disso. Ali o Gil Diniz falando, ó. A pergunta que eu faço a vocês: como um blogueiro da Globo tem livre acesso a um local dominado pela turma do mal? Por que ficou tão incomodada quando foi flagrada? Ela pegou só em determinado momento. Será que ela ia filmar o policial pra... Não sei, né? Falou, esse cara me filmou. Isso é complicado. Ou quem sabe, eu não sei quem foi que filmou. Se foi um policial, se foi um morador. Não sei o que ela vai fazer, quem ela quer mostrar essas imagens. Alguma dúvida de que a reportagem será glamourizando a turma do mal? E jogando pedras na polícia?
Vamos ver aí o próximo Profissão Repórter, né? Aí tá ali, ó. A Bia pergunta: como é que a Globo consegue plantar jornalistas no coração de um lugar bem complicado? Bem complicado. Aí tá ali, ó. Essa é a turma que faz o L. Essa é a turma aí que fala de democracia, que luta e lutou contra o autoritarismo em defesa do Estado Democrático de Direito. E aí, como eu falei para vocês, passei por um texto ontem, eu achei muito pertinente para o momento que o Brasil vive hoje, porque eu gostei muito da linha argumentatória utilizada pelo Stephen Kanitz. É um senhor mais velho, viu muita coisa e normalmente a experiência fala alto, né, em vários momentos. Aqui é como aparece lá no Twitter, mas tem vários, o texto é longo, e vamos olhar por pedaço, a gente vai voltar nessa imagem para a gente entender o que ela diz. E vamos dar uma olhada. O mito da censura durante o regime militar. Ele não está negando que possa ter ocorrido a censura. Ele está falando assim, ó, entre o que existiu e o que é noticiado, o que é veiculado, as afirmações que são feitas, tem um abismo. Essa é a tese dele. E ele vai fazer um paralelo com o que aconteceu lá atrás e o que acontece com os dias de hoje. Uma reavaliação crítica. Observe primeiro a imagem abaixo de uma edição do jornal O Estado de São Paulo durante o período do regime militar. Nesta edição, constata-se que somente 10% do conteúdo da página, não é do jornal, é daquela página, 10% daquela página foi alvo de verificação factual realizado por um militar. E aí foi substituído por trechos do épico português Os Lusíadas. A análise das páginas subsequentes revela um conteúdo menos politizado e ideológico, com o aparecimento ocasional de Os Lusíadas em mais 2 instâncias, totalizando 3 aparições. Dessas 62 páginas, apenas 10% de 3 páginas foram classificadas como fake news pelos militares e, consequentemente, não foram publicadas. Tem 62 páginas, dessas 62, em apenas 3 teve a notinha, está proibido, o que representa mais ou menos 10% de cada página. E foi mais ou menos assim, ó. Você vê a página como um todo, fotos, texto para tudo que é lado. E onde ele fez, tipo esse, sei lá, letra R minúscula, né, do cursivo do computador, Arial, ali, ó, Os Lusíadas. Foi um pedaço. Ali tinha uma notícia que não pode mais ter. Só isso. E o resto tudo publicado. Aí ele fala, isso representa apenas 0,48% do total do conteúdo considerado tendencioso ou ideológico, um percentual bastante distante da noção de censura abrangente, frequentemente associada à imprensa brasileira durante esse período. No entanto, as distorções em relação à censura durante esse período nos livros de história não se restringem a isso. De acordo com informações fornecidas pelo próprio Estadão, no Estado de São Paulo, a censura ocorria em apenas 63 edições por ano. Um jornal que tem 365, é um jornal diário, desmentindo a crença popular que ocorria diariamente. Logo, a proporção do conteúdo censurado não ultrapassou 0,1% e isso ocorreu apenas 5 jornais. Os demais 361 veículos, segundo o Stephen, nunca foram censurados, como é o caso do notório Pasquim, que consistentemente publicava matérias críticas ao governo. Assim, a censura dos militares afetou somente 0,003% de todas as notícias publicadas durante o regime. Repito, 0,003%, algo que a Comissão Nacional da Verdade nunca publicou. Ele não nega que a censura ocorreu. Ele está tentando quantificar. Para que ele está fazendo isso? Esses dados contrastam de maneira significativa com o cenário atual, teoricamente democrático, onde os principais jornalistas de direita são desmonetizados, presos, ameaçados, cancelados, coagidos, intimidados. Não é uma nota, 10% de uma página, não, vamos botar aqui o Lusíadas. Não é isso. É você assim, cancelou, você proibiu a existência do cidadão. Veja a proporção. Atualmente,
99% das notícias dos jornais são ideologicamente carregadas, servindo a uma revolução política, ao invés de reportar sobre o cotidiano do leitor. Nesse sentido, a real censura se encontra em nosso presente. Até os cadernos literários são censurados, onde tudo é planejado com o intuito de moldar a mente do leitor a serviço de uma visão de mundo considerada prejudicial. Como exemplo, já fui censurado pelo Facebook, que resultou em uma diminuição permanente no meu índice de alcance. Portanto, o período da censura é agora, não foi lá atrás. Quando ela foi praticamente inexistente, não conseguiu erradicar completamente as mentiras da época. A censura atual parece estar aqui para ficar. Portanto, é preciso estar atento e agir com muita cautela. Cautela. Não dá para ir de peito aberto. E aí teve um texto que eu acho que, sabe, como uma luva, né? A mão é a luva, casou com uma luva, com esse texto do Stephen. Só que antes de falar sobre isso, e continuando esse negócio sobre liberdade de expressão e etc., quero vir para os dias atuais. O que ele está falando? Não, censura. Censura é hoje. Pessoal, eu vi essa nota e falei, não é possível não. Isso aqui deve ser mentira. Deve ser mentira. Aí depois eu fui atrás para procurar, sabe, algo mais a fundo, algo mais denso. Eu vi, ó, PT, PCdoB, PSOL e PSB acionam o Conselho de Ética contra Salles por o quê? Pergunta. Pergunta. Dessa vez o Salles não ele fez uma pergunta sobre o quê? O golpe de 64. Aí você entendeu, porque eu conectei, né, com o post anterior. Vamos com o que ele está falando. Será que o Canitz vai ser preso? Porque ele está fazendo um questionamento sobre censura, utilizando o preço de 64 e 85. E o Salles fez uma pergunta. O Canitz já fez uma afirmação, então já é crime qualificado. Se o Salles é suspeito ali, é crime hediondo. O que é que tá acontecendo? Aí eu fui dar uma lida, né? É isso mesmo, a esquerda decidiu assinar o Conselho de Ética contra o Salles pela fala dele na oitiva do Gonçalves Dias, em que desviou do tema ao perguntar ao ministro do Lula a opinião dele sobre o golpe militar de 64. E aí você aciona o cara, você vai pedir o quê? Cassação do mandato, porque ele fez uma pergunta. Eu falei, isso aqui deve ser fake news da Globo. Aí eu fui atrás, né? Vamos dar uma olhada. Aí eu achei outra da Globo também. Falando, né? Deputados pedem que PGR investigue Salles por apologia à ditadura. Pronto. Se você não viu outra nota, pela manchete dessa, aí você entra no caso que o Canitz está falando. As matérias hoje são 99% carregadas de ideologia para tentar moldar a percepção do cidadão. Porque ele lê essa manchete e fala, pô, o Salles deve ter subido na mesa, né? O Salles subiu na mesa, tirou o paletó, botou a mão no peito, outra mão pra cima. Deve ter falado 3, 4 palavras de ordem. Sei lá, depois cantou as músicas de maluco e não sei, né? O que foi que ele mais fez. Deu um grito, né? Viva a Geisel. Eu não sei o que. Você lê uma manchete dessa, você pensa nisso. Durante o depoimento de Gonçalves Dias, o relator da comissão, aí tá um subtítulo, perguntou repetidas vezes a opinião dele sobre 64. Tá, e isso não pode? Para a esquerda, não. Um grupo de 10 parlamentares de esquerda, né, quer que o Salles seja investigado por apologia. O ex-ministro perguntou repetidas vezes ao Gonçalves Dias sobre qual seria a opinião dele a respeito de 64. As provocações de Salles sobre o tema geraram um intenso bate-boca na comissão. Meu Deus! Que se estendeu por mais de 10 minutos. A presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, afirmou que não havia pertinência nas perguntas, já que não existe conexão com o tema da comissão. A senhora fala na sua vez. Rebateu Salles, acalorando a discussão. Quantas perguntas, né, sem pé nem cabeça não eram feitas na CPI do circo, do Omar Aziz, do Renan Calheiros? Vocês perguntaram, cara, o que isso tem a ver? Aí os petistas estão dormindo em berço esplêndido. Aí tá lá. Abre aspas para fala do Salles. Seus colegas, unanimemente, defendem a ação de 64. Vou perguntar novamente. É a última oportunidade. Insistiu Salles, dirigindo-se a G. Dias. O general chegou a se referir ao golpe como movimento de 64, mas frisou que não gostaria de entrar nessa seara e fez coro com os petistas. Deputado, isso não é o objetivo da comissão. O Exército pauta sua conduta em cima de hierarquia, disciplina e cadeia de comando, amalgamado pelos valores éticos.
Na representação encaminhada à PGR, que inclui a transcrição de todo o diálogo, os parlamentares de PT, PCdoB e PSOL argumentam que a postura lamentável e indecorosa, porque ele fez uma pergunta que não pode, tem agora perguntas que são proibidas, de mais assuntos. Já tinha, né, o índice proibitório, não pode questionar esse tema é proibido. Tem uns que você já conhece, que são aqueles famosos. Agora ganhou novo, é mais um tema proibido. Realizou de forma injustificável a defesa e apologia do regime de exceção que vigorou entre 64 e 85 no país. A fala, pontuam os deputados, para além de violação ao decoro, configura em tese crime comum, além de navegar na contramão da história. Aí o que eu achei a parte mais engraçada é isso daqui, ó. Parte do documento. Abre aspas. Não se pode admitir como possível que um deputado federal que ocupa um cargo de representante popular e defensor das instituições da Constituição, eleito sob os cânones democráticos, possa vir a público, numa sessão da CPI, promover apologia à defesa, direta ou subliminar, de um regime de exceção. Tá, beleza. Quando Lula defende a Nicarágua, é o quê? Quando Lula defende a Venezuela, é o quê? Então, pela lógica, vai ter impeachment hoje? Hoje vai ter um impeachment já, né? Pela lógica, eu acho que o Salles pegar, né, da entrada aqui na PGR, assim, adiciona o Lula junto comigo, né? O meu processo, bota o Lula junto, eu e o Lula, lado a lado, vamos ver o que é o pior. O que está acontecendo nesse país? E eu tô dando aqui dois exemplos que todo mundo conhece, que a própria imprensa ficou de chocada, mas como o Lula está defendendo a Venezuela, vocês conseguem ver, gente? É assim, é a luz do dia, é cristalino, é cristalino. O que falta para as pessoas entenderem o que se passa no país é a informação chegar nelas. É só a informação chegar. Isso daqui não é algo que necessita que a pessoa tenha um amplo entendimento de geopolítica, de leitura, de filosofia, de ciência política. Não. É só a informação chegar, mas isso não chega. As pessoas vivem suas vidas sem sequer saber que isso daqui está acontecendo. Porque se souber, fala, não é possível. Não é possível que o PT fez isso. Não, o PT fez isso. O PT fez isso, tá aí. Este é o Brasil, onde as coisas, né? As coisas estão cada vez mais estranhas. No final do texto do Canitz, ele fala que estamos num momento que é necessário agir com cautela, ponderação. Eu sempre falo para vocês, neste momento, eu acho que uma das coisas mais importantes é sobreviver. O que é sobreviver? É cruzar os braços? Não, é tentar minimamente conseguir comentar sobre tudo. Se precisar evitar uma coisa ou outra, vai pela sombra. Tem coisa que às vezes não dá, mas vai indo, porque tem que se manter em pé. Não adianta querer vir com o pé na porta, chegar na voadora, depois toma uma tesourada e acabou, desapareceu. Uma voz que se vai, ela não volta. A história tá aí dos últimos anos para provar que a turma que foi dificilmente voltou. E os que ficaram, nossa, inúmeras dificuldades. E cada vez restrito a bolhas dentro da bolha. Então, se quer falar para cada vez mais pessoas, infelizmente, tem que agir com sabedoria. E aí o Fernando Schuller é um cara que escreve na Veja regularmente, todos os fins de semana ele escreve um texto. Ele falou um texto que a manchete é a seguinte: anatomia de um instante. Ninguém está acima dos direitos inscritos na Constituição. E aí, para minha surpresa, aqui no início do texto, esse texto é meio polêmico, porque ele bota o dedo na ferida, ele comenta sobre um caso em específico de uma pessoa que vocês conhecem, que na visão dele não teve o devido processo legal, inclusive 3 meses depois foi solto, né, porque não encontraram um vínculo dele com o que aconteceu no dia 8. E ele vai comentando sobre isso para levantar a tese que o Brasil está complicado. A forma como as coisas estão acontecendo está complicado. Isso daqui já não é mais de jeito nenhum a democracia. E por mais que esse texto seja de opinião, eu quis trazer para vocês, eu normalmente evito alguns textos de opinião, eu gosto de trazer quando, por exemplo, é o Merval Pereira criticando o Lula, porque isso assim mostra que o Lula passou demais do ponto. Ou a Miriam Leitão criticando o Lula. Só que assim é um texto que saiu na Veja, onde o cara está afirmando com todas as letras, isso não é mais uma democracia. E vocês estão vendo que recentemente
a temperatura na imprensa vem mudando, né? Os ventos vêm mudando e você vê que estão cada vez mais duros com relação a um dos setores, né, da política brasileira, vamos falar assim. Aí ele passa uns 3 parágrafos comentando sobre o caso, para depois entrar numa seara mais ampla do que se passa no Brasil, falando que, diante do estado de coisas, aqui chegamos, há diferentes atitudes. A primeira é dos entusiastas. A turma que saliva por entre os caninos a cada inimigo banido, preso, seja o que for. Dias atrás, li um desses. Não é hora de recuar? Berrava, abusando dos pontos de exclamação. É difícil saber o tamanho exato dessa turma, mas ela parece majoritária nos meios de opinião. Ele está falando dos perseguidores, dos inquisidores. E ele fala nos meios de opinião, não é só rede social, não. É um jornalista falando que os próprios veículos de imprensa estão tendo aí, né, as suas arquibancadas recheadas de inquisidores que querem colocar todas as pessoas que são de oposição na cadeia. Se deixar, meu Deus do céu. Para as pessoas, coisas como Estado de Direito ou tipificação legal não passam de conversa para boi dormir, como eu escutei de um ativista em um dia nervoso. Desde que o mundo é mundo, a paixão militante soube justificar qualquer coisa. Não conheço um só pedido na história em que se praticou a censura em nome da censura. Os motivos para censurar sempre foram os melhores. Censurar em nome da nação, em nome da liberdade, em nome da democracia. Não há propriamente originalidade no caso brasileiro. A segunda atitude que estes casos tentam gerar, o que está acontecendo no Brasil, é o medo. Por quê? Quando um deputado é banido das redes por uma decisão de ofício, qual o efeito que isso produz em seus pares? Quando os constituintes criaram o Estatuto da Imunidade Parlamentar, era exatamente para que um deputado pudesse falar sem medo. Vale o mesmo para o jornalismo e para qualquer cidadão que ganhou o poder de palpitar em uma rede social. Nos tornamos a democracia do chilling effect, ou efeito inibidor. O jurista ilustre, para quem você liga, lhe dá uma versão bastante crítica sobre todos esses temas, mas ao final diz, meio constrangido, só não me cita, viu? E este relato do Schuller é uma coisa que o Sam Puncher, que eu até trouxe uma postagem dele anteontem, já comentou algumas vezes no Twitter. Tem decisões extremamente controversas sendo tomadas, aí manda mensagem pro jornalista, e pro juiz, né, um advogado, um desembargador. O que você acha aqui desse caso? Esse é um absurdo, não sei o quê. Posso botar aqui na nota, né? Escrever aqui uma nota, né? Um artigo publicado no Metrópolis. Não bota meu nome, não. Não. Tá doida? Quer que o CNJ venha pra cima de mim? Quer que a OAB... Tira meu nome da tua boca. É como as coisas estão. Mas as críticas, elas existem. Alguns jornalistas relatam isso daí, que, não é um consenso no país que o que está sendo feito tá de boa, tá aceitável, vamos bater palma. Agora ninguém tá com coragem suficiente para vir a público. Por quê? Se o deputado, que na lei tá lá, tem imunidade parlamentar, se o deputado e os senadores também tá vendo que não pode falar qualquer coisa, veja o que tá fazendo em relação ao Salles. Imagine um jurista, um operador do direito, um cidadão comum na rede social. Se o deputado, se o parlamentar já está com problemas, imagine o cidadão comum. Então, é um dos efeitos que acaba por gerar. Veja o caso do Salles, como tudo se conecta. Ainda há outra atitude, cada vez mais comum, a indiferença. É o que já está sendo visto no Brasil, e isso é muito problemático. E aqui que vem o ponto, que ele fala, isso aqui não é mais democracia. A agressão a direitos, em um primeiro momento, causa indignação. Sua repetição, porém, nem tanto. Torna-se status quo e vamos nos ajustando. Isso é comum em longas ditaduras. Alguém, por acaso, dá bola para os presos políticos cubanos? Acompanhe o seu drama em sites precários aos quais ninguém mais presta muita atenção.
Em democracias que deslizam para o iliberalismo, isto não é muito diferente. Banir o Fiuza? Ah, aquele lá do... nome não é Johnny, né? E daí? Pois é. Isto tem lá sua racionalidade. Bancar o herói numa época difícil pode ser uma atitude de risco. Melhor ficar escondido por aí, nos grupos de WhatsApp, mudando de assunto, apostando em alguma forma de auto-engano. Mas existe algo que pode ser feito também. Não precisa se esconder. Ele fala assim, ó, ainda uma última atitude, dada pela insistência calma em certos princípios. Não é preciso ser nenhum herói para fazer isso. Basta ficar de pé, resistir ao frenesi militante e suas bizarrices e a toda forma de abuso de poder. Ele diz que sobre isso tem uma lição magistral de Javier Cercas, que foi uma coisa que aconteceu depois da ditadura franquista, na Espanha, etc. Aí invadiram lá, né, o parlamento para abrir fogo. E aí você vê, ó, a maioria se escondeu embaixo das cadeiras, permanecem imóveis apenas 3 parlamentares. Entre eles, Adolfo Suárez, sentado calmo e impassível na primeira fila. Não achei que ficaria bem para um líder de governo atirar-se para baixo de uma cadeira. Ele diria depois, recusando-se a atribuir a qualquer traço de heroísmo. E aí, o que é que ele quer falar com este exemplo, com essa crônica? É uma boa metáfora para o Brasil de hoje. Tanto lá como aqui, não precisamos de heroísmo. Apenas de pessoas que se disponham a ficar no mesmo lugar, resistir, sobreviver, permanecer impassíveis em meio a trânsito coletivo, nos lembrando que a lei deve ser preservada, que a opinião detestável que seja deve ser livre, que ninguém está acima dos direitos inscritos na Constituição, que o juiz não pode entrar em campo para derrotar este ou aquele lado do jogo. Coisas elementares que definem uma boa democracia e das quais definitivamente não deveríamos abrir mão. Eu acho que hoje já dá para falar que muita gente tirou o pé do acelerador. Muita gente já percebeu que, esse daqui não é o melhor caminho. Tem uma galera que continua forçando a barra? Tem. Nossa, eu vejo às vezes alguns comentários, não vou nem falar aqui para uma coisa que eu falo assim, isso daí vai dar problema. A pessoa tem que pensar que na primeira oportunidade que a imprensa tiver, vai botar lá um rótulo, ó, bolsonarista fez isso, fez aquilo outro, para continuar alimentando toda essa confusão. Mas eu acho que a grande lição daqui, pessoal, é a seguinte, é tentar manter o mínimo de coerência, se manter em pé. Tá vindo lá pro lugar, cara, fica aqui, ó, não, olha isso aqui, olha aquilo outro, olha o que saiu aqui na Globo, olha o que saiu aqui na Veja, olha o que realmente tá por trás dessa nota, olha esse contexto, e vai comentando, vai mostrando, e tentar levar essas informações para as pessoas ao nosso redor. Você vê, até o Verdivaldo, depois de tudo que já rolou no passado, entrou em campo. Eu não vou trazer aqui o texto dele, só pela manchete já dá para entender. A fanática e perigosa cruzada do Janones. Deputado explora grotescamente a memória do que aconteceu na Alemanha há décadas atrás para criminalizar o bolsonarismo. A turma está tentando a todo custo. E essa ação desenfreada, odienta, vem fazendo até setores da imprensa que não são bolsonaristas falar, eu acho que vocês estão passando do ponto, né? Estão passando do ponto. Acho que aqui é os bons exemplos de pegar e levar para as pessoas que vocês conhecem que ainda estão dormindo, que não estão preocupados com o que acontece no Brasil. Isso aqui não vai interferir na minha vida, mas cara, olha só, olha o ponto que estamos chegando. Olha a CPI que investiga o MST, tu é a favor de invasão de terras? O relator da CPI, porque fez uma pergunta, pode ser que perdeu fazer uma pergunta. Tu acha que isso daqui tá bacana? Olha o comportamento. E não é só lá não, olha aqui, olha aquilo outro. Você vai mostrando, vai tentando construir. E para trazer algumas coisas relativamente alegres, por mais que o cenário possa ser triste, veja que coisa engraçada. Vilela, lá do Inteligência Limitada, amiguíssimo da turma do Chico Linguiça, está em todos os congressos do MBL, recentemente chamou Reinaldo Azevedo e Calejón, que era da Jovem Pan, ficou um tempinho, foi para o Brasil 247, para falar do futuro da direita sem Bolsonaro. Quão imparcial foi essa análise? Aí depois levou o Alexandre Borges, amigo também Chico Linguiça, era amigo do Ayan, nossa, esse adora perseguir,
junto com Paulo Cruz, amigo da Ian, da MBL, Filmora Brasil, etc e tudo mais, para falar sobre a nova direita. E ali a foto no meio tem Bolsonaro com um X. Você vê que entra dia, sai dia, a turma tá tentando, assim, é todo mundo tentando destruir Bolsonaro. Por que será? Por que será que tá todo mundo tentando destruir Bolsonaro? E aí eu vi isso daqui, né? Já tinha visto, fiquei na cabeça, principalmente a de cima, né? Matutando aquela do Reinaldo Azevedo. Falei, bicho, é uns absurdos que acontecem que só no Brasil, pra alguém chamar o Reinaldo Azevedo pra falar direito, é uma opinião que não tem nada a ver. Você quer saber sobre a direita? Você chama alguém da direita. E aí, pra vocês se animarem e verem o que vocês conseguiram construir ao longo dos últimos anos, que é realmente o que vocês conseguiram construir, um amigo mandou um texto e falei, rapaz, que texto sensacional para fazer as pessoas despertar para um assunto que até então eu nunca tinha visto ninguém levantar a bola. Vi levantar a bola em alguns pontos assim, falar, pô, Bolsonaro se elegeu basicamente sem apoio, sem financiamento, sem nada, principalmente em 2018. Olha onde chegou em 2022, quase sem apoio nenhum, né? Teve, assim, tirando que em 2018 não teve novos políticos que entraram, etc. Imprensa, esquece. Não teve aquela campanha milionária, esquece também, nem de perto. E aí, eu mostro de que livro é esse. Um amigo mandou um recorte que eu quero mostrar aqui pra vocês, que fala o seguinte, porque esse aqui não se aplica apenas a Bolsonaro, à direita, mas ao movimento que Bolsonaro encabeceia. Quão bem sucedida seria uma candidatura a um cargo na Câmara dos Deputados nos Estados Unidos se em cada evento da campanha dissesse que, caso fosse eleita, aceitaria um emprego de meio turno que ocuparia 30 horas de sua semana. Ela seria ridicularizada até desistir, né? O problema é que ela teria descrito com precisão a quantidade de tempo que os membros do Congresso gastam semanalmente para angariar fundos ano após ano enquanto ocupam o cargo. A política tornou-se tão cara que os novos membros do Congresso são informados de forma muito clara que sua principal prioridade em Washington é angariar o dinheiro necessário para garantir a sua reeleição. A política no Brasil ela também está ficando mais cara? É impressão minha, o fundão eleitoral só faz aumentar. Já está em valores estratosféricos de 6 bilhões. Ou eu estou errado? Em 2016, David Jolly, um deputado republicano da Flórida, confessou ao programa de notícias 60 Minutes como foram seus primeiros dias em Washington. Ele tinha chegado à cidade após vencer prévias muito disputadas, ou seja, só voltaria a ver seus eleitores 6 meses depois. Aí, tá meio cortado. Fomos à sede do partido, sentamos em uma sala a portas fechadas e uma equação foi desenhada em um quadro branco, disse a ele. Você tem 6 meses até a eleição e precisa levantar 2 milhões neste período. Sua missão, novo membro do Congresso, é levantar 18 mil dólares por dia. Sua primeira responsabilidade é bater essa meta diária. E nunca para. Tanto democratas quanto republicanos têm metas anuais a cumprir, dependendo de sua senioridade e cargos em comitês diferentes, né? Em 2013, o memorando democrata, preparado para os novos membros da Câmara dos Deputados, recomendava que eles reservassem pelo menos 4 horas por dia para ligar para potenciais doadores, processo chamado de ligações por dólares. Ele também sugeria que eles tirassem apenas 2 horas para atividades na Câmara ou em reuniões de comitês. Will Rogers, citado na epígrafe deste capítulo, constatou a presença de muito dinheiro na política eleitoral em 31. O problema não é novo. No entanto, o montante que se espera que os políticos levantem hoje é de uma ordem de magnitude muito maior do que já foi. A figura 10.1, que é essa daqui que a gente vai ver, mostra a média dos gastos diretos de campanha pelos candidatos eleitos ao Senado e à Câmara. O custo para se eleger ao Senado era de 4 milhões em 86, ajustando a inflação. Já considerando os valores de hoje, 4 milhões. Em 2014, de 4 pulou para 12. Conquistar um cargo na Câmara é mais barato, mas o custo praticamente dobrou nos últimos 30 anos. De 800 mil para 1 milhão e 600. E aqui está um gráfico, né, onde a linha que tem as bolinhas é a Câmara e a linha reta é o Senado. Você está vendo aí, né? Só faz subir conforme os anos vão passando. Cada vez mais custoso, cada vez mais custoso. Além disso,
Não conta toda a história mostrando apenas o gasto das campanhas eleitorais. Os comitês de ação política, os supercaps e as ONGs políticas, que estudaremos neste capítulo, têm se tornado cada vez mais importantes desde 2010. São os think tanks. Aqui no Brasil, apoiam candidatos. Renova BR, conhece o Renova BR? O RAPS, Acredito, Livres. Olha só, né? É um cenário muito similar. E ele coloca ali, ó, a primeira linha tá errada, tá faltando o número 1 aqui na frente. Tem que ser 113 milhões. Mostrando as 5 corridas senatoriais mais caras de 2014. Rio Grande do Norte, 113 milhões para eleger um senador. Imagina, né? Imagina a quantidade de favor que o cara tá devendo. Colorado, quase 90, 97. Iowa, 85. Kentucky, 78. Geórgia, 66. Imagina. E o que eu quero comentar com tudo isso daí? O livro é esse, ó. A Grande Inversão. Thomas Philip, um amigo que mandou, ele tá lendo esse livro aí. Pessoal, com todos os problemas, com todos os perrengues, vamos pegar um exemplo? Para não ficar falando de Bolsonaro. Quantos votos o Nicolas teve? Quanto o Nicolas gastou na campanha dele? Quem será que gastou mais? O Nicolas ou os deputados do Centrão? Vocês entendem que a raiva dessa turma pela direita vai muito além de qualquer coisa? Porque para a direita se promover, não gasta nada. Porque a direita não precisa fazer marketing. A direita tem uma coisa que é mais forte, é a verdade. A verdade se impõe. A galera vê assim e fala, bicho, eles não fazem nada. E as redes sociais estão com eles. Por quê? Porque eles defendem valores. Porque tem uma agenda. Porque tem uma preocupação com o Brasil. Não é a galera que... Assim, algum de vocês consegue me informar quais são as pautas do Arthur Lira? As pautas do Rodrigo Pacheco? As pautas do Renan Calheiros? Porque até o PSOL tem pauta. O PSOL tem pauta. Você sabe o que é que ele defende em relação a temas que nós somos, com certeza, 100% contrários. Mas o Renan Calheiros, ninguém sabe. Então, se o cara tá lá, literalmente, ele não tem uma agenda. Aí quer me falar que esse cara tá pelo Brasil? Então, você olha o cenário, com todas as dificuldades, com todos os perrengues, você vê que a gente só consegue avançar e evoluir, avançar e evoluir, avançar e evoluir. Sem apoio, sem dinheiro, sem as ONGs. Foram eleitos no Brasil pelo menos uns 100 deputados realmente de direita. Já tirando aqueles 30 da banda podre do PL. De direita, porque tem uns que foram no Podemos, tem uns que ficaram no... Ui, meu Deus do céu. No Republicanos, né? Os gatos pingados. Não, tomando o Marcos Pereira. O Republicano, por exemplo, o Zucco. Tem o Marcon, é Macron. Não é Macron, não. É Marcon, eu acho. Ou ele tá no PSD ou tá no Podemos. Então tem os deputados de direita. Não dá pra negar. E tá crescendo. Tá crescendo. E por isso que eles querem tanto destruir Bolsonaro. Aí, voltando aqui, o que a gente falou no dia de ontem. Prefeitura de São Paulo. Não é só a prefeitura que tem jogo. Vereança também. Vai ter muitos vereadores ao redor do Brasil. Eu tenho a mais plena convicção que nesse momento Bolsonaro, ele também está prestando atenção nisso. Bolsonaro vai se engajar e dessa vez ele não vai ter que dividir a agenda dele entre governar o país e fazer campanha. Se Bolsonaro quiser colocar os dois pés na campanha e falar, eu vou... É basicamente eu. Eu que vou fazer o comício. Se ele quiser, ele faz. Quem que vai impedir? Então a turma não quer Bolsonaro de jeito nenhum. E não quer o apoio que vocês dão. Enquanto isso, o temor é tamanho. É tamanho. Que normalmente as decisões realmente mais importantes, as decisões para valer, na verdade, qualquer decisão normalmente é tomada em fevereiro do ano das eleições. É como funciona o calendário político. Mas devido à força de Bolsonaro, sabendo que dessa vez o Bolsonaro tá para valer, o bolsonarismo tá aí, o PT, que historicamente, há mais de décadas, sempre teve um candidato para disputar a Prefeitura de São Paulo, abriu mão. Isso não acontece há décadas. E mais, ao invés de esperar até fevereiro, não, de agora. Já anunciou de agora. E em troca, já fechou o acordo também. Vamos apoiar o Boulos, mas a vice é nossa. A vice é da gente. Ficaremos com a vice. Aí vocês querem me falar que... Não. Bolsonaro
Bolsonaro atrapalha, né? O Duda Lima, braço direito do Valdemar, que serve a dois deuses, né? Serve ao PL, também o marketing do Ricardo. Não, Bolsonaro só atrapalha. Deixa aqui, se for pra indicar... Deixa assim, ó Ricardo Nunes, as cotas aí que se você for dividir pra ter o apoio de Bolsonaro, dá pra gente aqui do PL, da ala do Yuri do Paredão, aquele que tira foto com Lula. Não, porque já botou o Yuri do Paredão na secretaria. Se bem que tá saindo, né? Mas deve ter, da mesma laia. Aí vocês querem que Bolsonaro atrapalha? Isso aqui eu achei engraçado, porque a gente já tinha comentado algumas vezes, a candidatura do Boulos, ela não é unânime na esquerda. Esse cara, você vê, ó, professor e militante do PCO. PT novamente cedendo espaço ao imperialismo. Porque eles falam que o Boulos é ligado a quê? A uma ONG política. Como tá naquele livro, referindo aos Estados Unidos, que é o IRE, que é ligado ao NET, que é ligado ao SAID. E tá aí. A cidade de São Paulo vai ser um bom termômetro, inclusive para 26. Importantíssimo. Maior colégio eleitoral do país. E vamos ver nos próximos dias se o prefeito aí não vai realmente chamar Bolsonaro para bater um papo. Acho que ele não sei, acho que ele vai chamar, viu? Porque ele tá percebendo que não dá para confiar na conversa do Valdemar e do Duda Lima, né? Mas beleza. Vamos continuar, que tem mais umas coisinhas aqui. Nem sei se vai dar para comentar tudo, mas grande parte vai. Tragédia em São Paulo. ONG usou doação milionária para contratar associação para fazer treinamentos. Isso daqui foi naquele caso da chuva, gente. A ONG citada recebeu mais de 23 milhões. 23 milhões. E aí, isso é dinheiro, né? Fazer treinamento. Em março, questionado nas redes sobre o destino das doações, a prefeitura enviou ofícios cobrando as prestações de conta às ONGs que arrecadaram dinheiro para os desabrigados. E aí os pedidos, no entanto, foram negados. As ONGs alegaram que os recursos não seriam públicos, mas doados por pessoas e empresas. Os ongueiros no Brasil estão precisando de algumas regrinhas, né, do que eles podem ou não podem fazer, porque tá demais. Tá demais. E esse comportamento aí, né, de arrecadação, gastando muito com treinamento, funcionário, é visto em outras alas, como as ONGs da CPI das ONGs. A Amazônia Azul traz aqui duas prestações de contas, WWF e ISA, vou mostrar as imagens para dar para ver direito. Ele fala assim, ó, WWF, despesas com pessoal, mais de 39 milhões em 2022. E qual serviço prestado para a população? Era melhor pegar os 39 milhões e fazer um projeto. Fazer um projeto, empregava a gente, fazer umas coisas, acho que era muito mais útil. ISA, despesas relacionadas a pessoal ou terceirizados, mais de 63 milhões em 2021. Aí tá aí, ó, WWF, 2022, 39 milhões. Dinheiro, viu, bicho? Dinheiro. O ISA, 63 milhões 558.735 reais. Dinheiro, viu? Mas, nossa senhora. Juntando tudo aí, né? Provisões, depreciação, pessoal, diárias, serviços terceiros, pessoa jurídica. O que está acontecendo no Brasil quando se fala em ONGs? Eu acho que vocês estão percebendo. E antes de mostrar para vocês o texto da esquerda, o Plínio Valério, presidente da CPI das ONGs, fez uma denúncia seríssima. Eu quero não acreditar que isso é verdade, porque ele fala que em São Gabriel da Cachoeira, o ISA e Fiorn estão perseguindo, ameaçando indígenas e forjando cartas de repúdio e reuniões contrárias à CPI das ONGs. Já estamos monitorando as confusões, né? E tomaremos providências junto às autoridades policiais para investigar essa perseguição e assédio. Isso já era esperado e não é nenhuma novidade nenhuma, só revela como essas organizações atuam há anos na região, manipulando e tutelando os indígenas. Com receio da CPI e da reunião que faremos no município de São Gabriel da Cachoeira, eles já se organizam para forjar essas cartas de repúdio. Lideranças indígenas que tiveram coragem de denunciar na CPI a exploração dessas ONGs na região estão sofrendo ameaças, né, sendo perseguidos. Alguns foram abordados já na chegada do aeroporto, alguns tendo que se esconder. O poder dessas organizações junto aos parentes é muito grande. Os relatos que chegaram à CPI contam que esses movimentos estão desesperados
Percorrendo as comunidades dos distritos do Alto do Rio Negro e seus afluentes, a estratégia mostra como essas organizações funcionam usando indígenas para interesses próprios. E aí que tem um texto que eu queria mostrar para vocês ontem. Estou passando nas redes, vi lá a turma do PCO. É uma ala que representa parte da esquerda brasileira. Não é aquela esquerda Felipe Neto, a turma dos wokes. Por que a imprensa esconde a CPI das ONGs? Boa pergunta. Relações das ONGs com o imperialismo e o pseudo-ambientalismo estão sendo escancarados. Desde junho deste ano, está acontecendo no Senado a CPI das ONGs. A comissão é uma iniciativa principalmente da direita bolsonarista. Eu falei, rapaz, olha só a turma do Rui Costa Pimenta sendo honesta. Só que aí eu não concordo muito com ele não. Ele fala assim, ó, visando encontrar alguma relação mais comprometedora do governo da esquerda com essas ONGs. A maioria ligada diretamente ao imperialismo. Eu não acho que é assim, que é buscar a questão do governo, esquerda. Eu acho que a turma só quer encontrar a verdade. Eu acho que o grande interesse das pessoas é entender o que acontece no Brasil, que o nosso país não se desenvolve. Mas deixa lá. Aí ele continua. Apesar desse aparente caráter direitista, muitas coisas importantes podem ser descobertas na CPI e de fato estão. Diferentemente do que acreditam os bolsonaristas, se as investigações se aprofundarem, não será a esquerda genericamente a principal afetada, mas os setores que estão ligados ao imperialismo. A esquerda, né? Como você viu aquela postagem do Boulos, né? Eu botei antes desse texto exatamente para você ver o PT cedendo ao imperialismo mais uma vez. Quem que tá de joelho pro imperialismo? É o Lula. Então, sim, vai encontrar que o Lula tá, ó, lé e cré. Olha a Marina Silva. É ministra de quem? Do Lula. Nesse caso, os setores da esquerda pequeno-burguesa, principalmente agrupados no PSOL, e da direita tradicional, imprensa golpista e banqueiros. Direita tradicional, como eles chamam, PSDB, MDB, União Brasil, etc. Tudo mais, né? A direita da esquerda. E a esquerda pequeno-burguesa. Você vê que, uma coisa que eu falei para vocês, o papel do PCO é desinformar militantes petistas. Assim, todo o entorno do Lula, né, seus ministros da direita tradicional, todo o entorno do Lula na esquerda pessoalista, todo mundo é do mal, menos o Lula. O Lula, meu Deus, é rei, ele não faz nada de errado. A imprensa golpista, que o Lula tá dando gordas verbas de publicidade, todo mundo tá errado. Os banqueiros que estão amigos do Haddad, estão no conselhão do Lula, não. Tá todo mundo errado, menos o Lula. Sem dúvida, a direita bolsonarista conhece a podridão das ONGs. Muitas revelações importantes estão sendo feitas, ainda que algumas coisas possam ser meramente propaganda da direita. De qualquer modo, a CPI está servindo para denunciar os interesses dos imperialistas no Brasil. A deputada federal bolsonarista Silvia Wayampi prestou depoimento nesta terça e apresentou uma documentação sobre o financiamento do Instituto IEPE, ONG que atua com índios na Amazônia. O IEPE recebe dinheiro das embaixadas da França, Noruega, Comissão Europeia, Agência Francesa de Desenvolvimento, Fundação Forte, Nature Conservancy, Rainforest Foundation, Gordon and Betmore, Internews, Fundo Lira, GLA, Nature Conservancy, Taumapais Trust e outras organizações estrangeiras. Ela ainda apresentou uma gravação de uma índia da comunidade Wayampi denunciando que o IEPE está impedindo o acesso da comunidade à energia elétrica e à internet. Coisas como essa, se não estão totalmente provadas, parece ser um retrato bastante próximo do que acontece nessas comunidades. O uso das ONGs por parte do imperialismo também é outro fato que a essa altura parece incontestável. Por esse motivo, a imprensa capitalista não fala nada sobre a CPI. Quem está acostumado com a cobertura dessa imprensa sabe que a abertura de uma CPI é motivo para muito alarde, denúncias e escândalos por parte da imprensa. No entanto, isso não acontece com a CPI das ONGs. Essa imprensa, atrelada aos interesses imperialistas no país, quer esconder as denúncias que estão sendo feitas na CPI. A esquerda, acostumada a se pautar pelo que diz essa imprensa, também ignora o que está acontecendo, quando deveria buscar intervir nessa CPI para que as relações estrangeiras com essas ONGs sejam reveladas. Mas aí vai revelar que a esquerda está envolvida até o talo. A esquerda parlamentar vai deixar a extrema-direita
capitalizar as denúncias contra os esquemas imperialistas, justo à extrema-direita, que bate continência para a bandeira norte-americana. Por isso seria preciso intervir e denunciar o que for preciso, mostrando os interesses imperialistas por trás do discurso pseudo-ambiental. Vamos mostrar o que está por trás? Rui Costa Pimenta. Vamos mostrar? Vamos mostrar primeiro, depois eu comento outra coisinha. Maiores doadores do Fundo Amazônia, Noruega e Alemanha estarão na cúpula de Belém. Lula, país foram convidados pelo Lula. Lula convidou os nossos neocolonizadores, os donos da Amazônia. Lá vai o Lula servi-los, entregar o Brasil de bandeja. Aí a nota da CNN, em um parágrafo, você entende tudo. Camila Camilo. Que nome engraçado, né? Camila Camilo. Ativista ambiental e líder do Davos. Davos. O que acontece em Davos? O que acontece em Davos? Fórum Econômico. Isso mesmo, né? Tem um laboratório no Brasil. Davos Lab Brasil. Destaca outro fator importante para a presença da Noruega. Mais do que investir na preservação da floresta amazônica, sabemos que existe um olhar para as mineradoras norueguesas que estão presentes no Brasil. Olha só, rapaz, o brasileiro não pode minerar do mal, garimpeiro safado? Mas a mineradora norueguesa pode, porque essa ESG é do amor, é amigo da Marina. Mais especificamente, não acredito. No estado do Pará. Rapaz, não, bicho. Lula faça alguma coisa? Os noruegueses estão saqueando a Amazônia? Porque se fosse Bolsonaro, vocês falariam isso, né? Então, sabemos que falar de desenvolvimento sustentável para esses países é algo muito, muito importante. Olha, o desenvolvimento sustentável, né? Ele te dá $1 bilhão. $1 bilhão de dólares. E saqueia trilhões de reais do Brasil. Eita! Ah, meu Deus do céu. É o que está acontecendo, é o tempo todo. É o tempo todo. Agora, o que eu gostei do texto é que você vê que a direita bolsonarista ela está ganhando novas bolhas. Minimamente, alguns setores da esquerda começam a perceber que os bolsonaristas que batem continência para a bandeira americana, eu não acho que isso é verdade, é um ou outro que bota a bandeira, que às vezes leva na passeata. Passeata é Brasil. Todo mundo de verde e amarela que vem do Brasil é hino brasileiro. É isso daí. Tem um outro que gosta, às vezes, problema dele. O bolsonarista, ele é patriota. Ele está preocupado com o Brasil. E você vê que vai indo. Estamos avançando. Bolhas refratárias, bolhas que passam perto da direita, tu começa a notar, aqueles bolsonaristas ali, né? Estão preocupados com o Brasil. É aquela turma ali, né? Não é a turma do Lula. Não é a turma do Lula. E você acha que aquela percepção ali do PCO tá restrita ao PCO? Tem muito perfil de esquerda que eu entro nas conversas, né? Eu fico vendo eles batendo papo, fico monitorando. Aí quando eu ligo no perfil, tá me seguindo. Eu falo, pai, tá me seguindo, né? Descarado. Tá me seguindo, tô ligado. Porque tá vendo, gente. Estamos quebrando fronteiras e barreiras. Mais uma motivação pro Lula e sua turma está tão preocupada com Bolsonaro. A verdade se impõe. A verdade não precisa de marqueteiro. A verdade não precisa do da Lima. A verdade se impõe. Se impõe, é forte. Tá com a verdade. Jun 832. Já dizia Bolsonaro. Aí, dá tempo de comentar umas besteirinhas. Quer pra mostrar o que o Estadão falou da Marina? Falar em proteção da Amazônia e transição energética, ao mesmo tempo em que segue com planos de expansão para a exploração do petróleo, inclusive na Amazônia, é uma clara contradição. Diz quem? Ilan Zugman, da ONG 350.org. Essa ONG recebe dinheiro literalmente de todas as famosinhas. Rockefeller, Soros, Ford. Vocês pensarem, abre lá. Tá entre os apoiadores. Está entre os apoiadores. Aí, sobre a Amazônia. Marina Silva. Funcionária, basicamente, do Partido Democrata, talvez na Noruega. Foi questionada. E aí, Marina? Vamos desenvolver o Brasil? Obviamente. Quando você não é negacionista,
aquilo que a ciência técnica diz importa na hora de tomar as decisões? O IBAMA não dificulta nem facilita. O IBAMA tem um parecer técnico que deve ser observado. Entendeu a mensagem, né? Depender dela não vai. O Brasil tá fadado ao fracasso. Aí, para minha surpresa, a turma do Estadão soltou editorial, foi ontem. Eu falei que foi hoje, né? Enfim, foi ontem. A hora da política na margem equatorial. Eles começam a falar, né, o que está acontecendo, que é a margem equatorial, sabe, desenhando um monte de coisa. E aí fala assim, em nenhuma extração petrolífera ou mineral tem risco zero. Sempre tem um risco, sempre. O IBAMA tem competência para identificar projetos viáveis ou inviáveis, porque o risco vai ter, né, com base na avaliação de riscos, respectivamente, mínimos ou máximos. Mas, entre os dois polos, tem o risco médio. Nessa zona cinzenta, a decisão não é só técnica, mas política. Quer dizer, cabe ao povo, por meio de seus representantes eleitos, decidir se assume riscos potenciais em prol de ganhos reais. E esses ganhos são possivelmente imensos. Imensos. O próprio Estadão diz que entre 2015 e 2021, o PIB da Guiana quase dobrou, de 4,1 bilhões de dólares para mais de 8 bilhões de dólares. Hoje o país tem o quarto maior PIB per capita das Américas. Nos últimos 2 anos, o PIB saltou quase 100% e nos próximos 2 deve saltar mais 100%. O problema é que a zona cinzenta da discricionalidade política é também sujeita à intromissão ideológica. Boa parte da militância ambientalista considera que a combinação Amazônia mais petróleo, ainda que haja extração na própria floresta e a perfuração solicitada seja centenas de quilômetros da foz, ainda assim, a turma da esquerda acha que é catastrófica. Não é um catástrofe, não pode. E há indícios de que o IBAMA e a Marina levaram em conta esses humores para transformar a controvérsia em uma espécie de causa célebre, né? A Marina está do lado dos zongueiros. Não é só a margem, não é só que a margem já seja explorada com segurança em outros países, mas o próprio IBAMA participou do comitê que autorizou há 10 anos a oferta de mais de 40 blocos na região, que agora de ser inviável. Mas a combinação Amazônia mais petróleo não é necessariamente destrutiva. Como pode ser extremamente benéfica, não só socialmente, mas ambientalmente. Não há lugar para o petróleo nas matrizes energéticas do futuro, mas no presente ele ainda é o maior combustível do crescimento econômico. No futuro, por exemplo, mas hoje é o petróleo. A Guiana é um dos países que avançam mais aceleradamente no índice de desenvolvimento humano. A melhor maneira de erradicar os crimes ambientais, mais do que a repressão, é investir recursos em uma economia sustentável que dissuada as populações locais de apelarem a práticas predatórias para garantir a prosperidade de suas famílias. Com mais dinheiro em caixa, aumenta também a capacidade da Petrobras de investir em pesquisa e desenvolvimento de energias limpas. O radicalismo petista está começando a ser escancarado. Só o pessoal o PCO, né, continua fingindo que o Lula é santo. Tá todo mundo errado, menos o Lula. O Lula tá sendo traído, né? Tem mais uma coisa aqui que envolve Petrobras, SG, que eu deixo para comentar amanhã com mais calma, que eu tô aqui com 1h03. Mas eu acho que a mensagem principal do vídeo, algumas, deu para ver, alguns ganhos reais, que eu acho que não é discurso, gente, vamos olhar o copo meio cheio. Não é isso. É você olhar o que está acontecendo no mundo, o custo de campanha, o que a direita conseguiu construir, vocês conseguiram construir. Bolsonaro aí puxando o barco, né? Inquestionável isso. Como está a situação da liberdade de expressão, algumas vozes, né, inesperadas aparecendo, o próprio consórcio pontuando algumas coisas, Verdival, aquilo outro, o momento, o posicionamento. Você vê que tem um certo amadurecimento de algumas alas da direita, isso é inegável. A galera pé na porta tem, mas não é a maioria, não acho. Aí você olha
questão da própria esquerda já começando a entender, pô, talvez o bolsonarista não seja o meu inimigo. Talvez o meu inimigo seja o Boulos. Talvez o maior problema seja, rapaz, não sei, né, o PSDB, a terceira via. Aquela percepção ali não é só o PCO. Não é só o PCO. Tem muita gente que tá, aos poucos, despertando. E eu acho que, nós, assim, eu vejo como o meu trabalho é tentar trazer informação. Tá aí, ó, informação. Dos mais diversos aspectos. Vai do PCO até influenciadores mais à direita, o Chula que é mais liberal. Tem de tudo. Você monta aí, vê, você faz sua análise. Tamo aí, ó. Boto minhas ponderações no meio. E eu acho que dia após dia a gente tá conseguindo ajudar e tá conseguindo sair do lugar, viu? Vamos que vamos, desistir jamais. Eu fico por aqui, você gosta do meu trabalho, pode ser membro do canal, tem um Tony Valeu, tem o P na descrição, tem o Atlas Brasileiro, kimpai.com.br, maior trabalho historiográfico já feito até hoje. Se eu manter por 4 anos, na boa, viu? Quero ver surgir alguém que fez uma coisa como eu fiz. Pode não ser perfeito, mas fazer arrumadinho do jeito que tá, dá trabalho, viu? E lembra de dar aquela compartilhada. Se não votou em mim no iBest, por favor, vota. O link tá aqui na descrição. E é isso, né? Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!